Hoje a gente vai conversar sobre o que o Giri Jambu chama de velha e nova cinefilia, o que ele tenta consolidar sobre o que é velha e o que é nova cinefilia. E vocês vão ver no texto dele muito claramente, a gente vai conversando durante o texto também, mas vocês vão ver durante o texto dele que ele, para construir o que ele acha que é a nova cinefilia, claro, ele vai dizer o que não é a nova cinefilia. E ele vai encontrar nesse não é a velha cinefilia. E aí quando ele vai tentar dizer o que é a velha cinefilia, claro, ele vai nos pontos que ele considera frágeis dessa velha cinefilia para dizer o que a nova cinefilia é, saca? Dizer como a cinefilia ela é superior, ela supera a cinefilia anterior, ou seja, a cinefilia antiga, a velha cinefilia, e portanto é o caminho a ser seguido. Entretanto, vocês vão ver também que o texto do Jambu, ele vai meio que inconscientemente, porque ele não diz isso, mas claramente isso está determinado ali, que a velha cinefilia é uma cinefilia moderna, enquanto a nova cinefilia é uma cinefilia pós-moderna. Em que sentido? No sentido de que a velha cinefilia carregava consigo ideias sólidas, ainda que ideias a serem superadas aos olhos dessa nova cinefilia. Enquanto a nova cinefilia é uma cinefilia de desconstrução, mas que, pela desconstrução em si, não propõe exatamente nada, saca? É desconstruir por desconstruir em muitos dos casos. Entretanto, por mais que essa nova cinefilia seja um idealismo, porque e vocês vão ver com clareza que essa nova cinefilia é um idealismo, vocês vão ver também que ela deixa traços, ela deixa pegadas, e isso é importante. Isso é importante. E um desses resultados dessa nova cinefilia, por exemplo, é o resultado da lista da Sight and Sound, né? Que saiu recentemente, ainda em dezembro, se eu não me engano, dos 100 melhores filmes de todos os tempos. E aqui é importante a gente fazer esse paralelo, porque quando a gente fala das listas de cinema, gente, é muito mais sobre... Quando a gente fala das listas de cinema, gente, é muito menos sobre dizer quais são os melhores filmes da história do cinema e muito mais sobre enxergar um período histórico. Ou seja, é considerar que essa lista da Sight and Sound, por exemplo, tem uma metodologia específica e muito interessante, inclusive, que desde 1952, de 10 em 10 anos, lança essas listas de 100 melhores filmes de todos os tempos. E é importante ter método, é importante ter critério, porque senão fica IMDb, né? É por aí. O problema do IMDb é que ele não tem método. Público não tem rosto. Público não tem critério. Público, é geral, saca? E lidar com a história do cinema dessa forma é ser displicente com a história do cinema. Que é algo importante na história da humanidade, inclusive, saca? Mas vamos lá. É perceber, então, porém, que de 10 em 10 anos a Sight and Sound lança essas listas e cada uma dessas listas demarca um retrato da sociedade e do cinema contemporâneo, do cinema de seu tempo, né? Portanto, as listas, elas são muito menos sobre quais são os melhores filmes e muito mais sobre o retrato de um tempo histórico, o tempo que estamos vivendo. É só a gente ver, por exemplo, que o primeiro vencedor é lá em 1952, O Ladrões de Bicicleta, né? Ladrões de Bicicleta é um filme de 48, movimento esse que mudou a história do cinema ali no pós-Segunda Guerra Mundial, que é o neorrealismo italiano, movimento esse em que as ideias do Bazin estão à tona. Claro, em 1952, um filme como Ladrões de Bicicleta ganha, fica em primeiro lugar. Depois a gente tem um resgate de Cidadão Kane, que fica algum tempo aí em primeiro lugar, até que Vértigo toma a frente, e agora a gente tem Jane e Dilma em primeiro lugar, que por sua vez representa um retrato histórico do momento em que estamos vivendo. Que momento é esse? São essas pegadas dessa nova cinefilia. Essas pegadas da nova cinefilia aparecendo, ganhando forma. E aí quando eu digo isso, a gente vai ver com bastante clareza no texto do Jambu que há muitas críticas sobre o que ele define sobre o que é a nova cinefilia. E na verdade, muitas críticas sobre o que a gente pode perceber sobre a nova cinefilia. O que não significa dizer que algumas dessas pautas levantadas pela nova cinefilia não sejam boas, não sejam pautas necessárias. Melhor do que boa, é necessárias. Saca? Agora, a grande questão aqui é a questão de praxis. Ou seja, por mais que essa nova cinefilia tenha uma busca por representatividade e, portanto, uma ideia necessária, a praxis
não é material. Saca? Não é material e, portanto, não se confere na realidade. Por isso, a gente tem que buscar essa representatividade que essa nova cinefilia tenta buscar, não sobre um viés idealista, que é o que a gente vai ver que o Xambu traz, mas sim sobre um viés materialista. Sim, sobre um viés materialista. Sob uma perspectiva de luta de classes. Sob uma perspectiva de lutas e classes. E não sob uma perspectiva de desconstrução pela desconstrução, tentando romper, inclusive, com as verdades estabelecidas pela modernidade. E, portanto, desconstruir tudo e não construir nada. Onde tudo pode, nada é. E aqui está o grande problema do texto do Xambu e dessa dita nova cinefilia que ele tenta construir de maneira idealista. Mas vamos ao texto.